Olá, espero que estejam bem. Hoje vamos entender a configuração de redes no Linux. Esse tipo de configuração é muito importante em ambientes de servidores e infraestrutura. No final dessa aula, seremos capazes de configurar IP, gateway e DNS, além de poder fazer a validação de conectividade utilizando algumas ferramentas básicas de diagnóstico. Para um computador se comunicar em rede, ele precisa ter alguns parâmetros obrigatórios. Um deles é o endereço IP, porque ele vai fazer a identificação da máquina dentro da rede, uma máscara de rede, que vai definir quais dispositivos pertencem a uma mesma rede, um gateway, porque ele vai permitir a comunicação com outras redes e com a internet, e um DNS. O DNS vai traduzir nomes e endereços IPs. No DHCP, o roteador ele vai entregar automaticamente os parâmetros da rede. As vantagens disso é que é algo automático, mais rápido e de fácil gerenciamento. No IP estático, precisamos fazer a configuração manual desses parâmetros, mas ela é muito utilizada em servidores, em roteadores, em serviços de rede e máquinas administrativas. E no Linux, as interfaces normalmente vão possuir nomes como EMP0S3, NS33, WLP2S0, e isso vai variar de acordo com o hardware e também com o ambiente Linux que você está utilizando. Bom, vamos para a prática? Como é que a gente faz para identificar uma interface de rede? Aqui no terminal, a gente pode começar digitando o comando IP address ou, em curto, somente PADDR. Aqui a gente consegue identificar as interfaces de rede, os IPs, qual que é o estado da interface e qual que é a máscara de rede. Aqui as configurações de rede ficam em um arquivo chamado netplan. Para a gente acessar esse diretório, a gente precisa entrar no diretório de arquivos de configurações, que é o /etc, /netplan. Aqui, se a gente der um ls, a gente vai ter um arquivo chamado 50cloudinit.iaml. Esse arquivo é o arquivo de configurações de rede do Ubuntu. Eu recomendo sempre criar uma cópia desse arquivo, para a gente sempre manter o arquivo original. Se eu der um ls, a gente vai ver que o arquivo original já está ali presente para gente. Para editar esse arquivo, a gente pode estar utilizando qualquer editor de texto. Então, podemos usar tanto o Vim quanto o Nano. Para editar, precisa ser o arquivo original. Então, a gente vai editar o arquivo .yaml. Aqui é a configuração padrão de rede. Então, a configuração DHCP já está ok. Para a gente conferir se o DHCP está ativado, a gente precisa verificar se aqui na linha DHCP4 está igual a true. Mas e se, por exemplo, eu quisesse fazer uma configuração de IP estático? Para uma configuração estática, a gente precisa mexer nesses parâmetros. Aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar esse status do DHCP para falso. Feito isso, a gente também precisa adicionar outros parâmetros. Precisamos adicionar os endereços, precisamos adicionar o gateway. Em name servers, que é onde a gente faria a tradução do nosso DNS, eu vou deixar vazio, mas eu vou adicionar os endereços. Para a gente salvar a configuração que a gente fez, a gente precisa digitar wq. Depois que a gente roda o sudo netplan apply e ele não retorna nenhum erro de indentação, então sabemos aqui que a configuração foi aplicada. Para a gente verificar se as configurações foram aplicadas, a gente pode voltar aqui no comando ipadd.
E aí a gente pode validar aqui que a nossa placa, a nossa interface em IP0S3 já está com o IP fixo 192.168.10 com a máscara /24.